Olá, Ricardo Cusiol, trazendo conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros de engenharia. Feliz 2017, que nesse novo ano você possa conquistar todos os seus objetivos, que você tenha muitos desafios positivos que te ajudem a se desenvolver pessoal e profissionalmente, para que você possa então conquistar tudo o que você planejou para esse ano. E do meu lado aqui, tenha certeza que eu vou fazer o possível para te ajudar ao longo desse ano, trazendo muito conteúdo que te ajude aí a conquistar os objetivos dos seus projetos com polímeros de engenharia. Eu aproveito também para agradecer a todos os assinantes, os ouvintes aí dos meus canais que participaram no fim do ano passado do webinário, que estão participando do programa Otimize a Injeção de Plásticos. A gente pôde trocar muitas informações, o programa já está rolando, o pessoal está lá curtindo o conteúdo, tem muita informação. E se você não conseguiu a sua vaga no programa Otimize a Injeção de Plásticos, fica ligado aqui no meu canal, nos meus vídeos, que em breve novas vagas vão ser abertas e eu vou te avisar aqui nos meus canais para que você possa participar do webinário, mandar suas perguntas e também adquirir a sua vaga no programa Otimize a Injeção de Plásticos. E no webinário do ano passado, eu me comprometi com o pessoal que estava participando que eu ia responder as perguntas e que se porventura alguma pergunta não pudesse ser respondida, depois eu gerava um vídeo para responder essas perguntas. E uma dessas perguntas realmente não foi respondida no dia do webinário, ela acabou chegando ao fim da transmissão, não deu tempo de eu responder essa pergunta ao vivo, então vai aqui a pergunta do Renilson, tá? Renilson, você fez a sua pergunta, você mandou a sua pergunta lá no site do webinário, tá aqui o vídeo de resposta, e o Renilson ele perguntou a respeito da refrigeração do molde, como se calcular, como determinar a refrigeração do molde de injeção. Ok? Então vou responder a sua pergunta aqui nesse vídeo, Renilson. Eu preparei um PDF com duas imagens que eu vou mostrar aqui para você. Tá? São um conjunto de regras básicas que você pode utilizar para iniciar o desenvolvimento, iniciar aí um planejamento do sistema de refrigeração do seu molde. Se você quer baixar esse PDF, basta se cadastrar na minha lista VIP, clica no link que está na descrição desse vídeo, deixa seu e-mail na página que vai se abrir, nesse endereço que você me deixar, você vai receber uma mensagem, entra lá, clica no link que está lá dentro, efetiva o seu cadastro e você vai ter acesso ao download desse PDF. Se você já está inscrito na minha lista, basta clicar no link que está aí, ou no botão que está embaixo desse vídeo, deixar seu e-mail novamente para eu saber que é um assunto do seu interesse e você também vai ter acesso imediato ao PDF com estas imagens, ok? Então, vamos continuar com a resposta ao Renilson sobre a refrigeração do molde, como eu projeto a refrigeração de um molde de injeção. O processo de injeção ele envolve 5 fenômenos básicos, né? O aquecimento do material, quando você dá calor para o material para que ele passe do estado sólido para o estado fluido, você aplica pressão no material para que ele flua por dentro do sistema, pela unidade de injeção e por dentro do molde até as cavidades desse molde. Depois, dentro das cavidades, esse material, a pressão vai ser mantida para que esse material conforme, tome a geometria definitiva dessas cavidades, o dimensional dessa cavidade, então o terceiro fenômeno, conformação. O quarto fenômeno, uma vez que esse material esteja no formato das cavidades, no dimensional, para que ele permaneça nesse estado definitivamente, ele precisa perder calor para o molde, ele precisa se resfriar para se solidificar e finalmente, quando ele está totalmente sólido, você extrai essa peça da cavidade. Okay? Então, o quarto fenômeno é exatamente quando o material plástico está perdendo calor, ele está se resfriando para poder se solidificar e ser extraído, a peça poder ser utilizada. E para onde vai esse calor que o material perde para se solidificar? Ele vai exatamente para o molde de injeção. Uma das principais funções do molde de injeção é resfriar, retirar calor do material. E esse molde, ele precisa também perder calor, porque senão ele vai acumulando calor e ele vai aquecendo indefinidamente. Tá? E para que você possa, então, retirar calor do molde, você precisa ter um sistema de refrigeração. Obviamente, uma parte desse calor é perdida para o ambiente, uma parte desse calor é perdida para as placas da máquina, mas essa quantidade é limitada. Para que você tenha uma troca de calor eficiente, você precisa circular um fluido refrigerante pelo molde de injeção. E aqui vale algumas observações. Alguns moldes trabalham com temperatura extremamente baixa, 3, 4 graus de temperatura, outros moldes trabalham com temperaturas extremamente elevadas,
150, 160 graus, tudo depende do material que você está trabalhando, mas seja qual for o caso, seja no caso das temperaturas extremamente baixas ou das temperaturas extremamente altas, do ponto de vista do material plástico que está sendo injetado nesse molde, a gente está sempre falando de resfriamento, de refrigeração. Mesmo um molde que trabalha a 150 graus, como é o caso das PPAs, por exemplo, esse material está sendo injetado no molde a pelo menos uns 320 graus. Ou seja, você tem aí pelo menos mais de 150 graus aí de diferença de temperatura que vai fazer com que o calor migre do material para o molde, e que o material perca calor para esse molde mesmo ele estando aí a 150, 160 graus, ok? Então a gente está sempre falando de refrigeração. E o que a gente busca com a refrigeração do molde são basicamente três coisas. A temperatura específica que a gente quer, essa temperatura específica, ela visa controlar a velocidade de refrigeração. Alguns materiais você quer resfriar mais rápido, outros materiais você quer resfriar mais lentamente, né? Dependendo do tipo de material, se é material amorfo, material semicristalino. O material amorfo talvez você queira resfriar mais rápido para que ele possa ter uma aparência melhor, ele possa ter uma transparência melhor. Né? Um material semicristalino você quer que ele resfrie um pouco mais lentamente para que você possa formar os cristais de forma mais adequada, aumentar as propriedades mecânicas do material. Enfim, a temperatura específica que você quer atingir visa controlar a velocidade de resfriamento do seu material. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa temperatura seja homogênea, salvo raras exceções onde você quer compensar um empenamento da peça, né, onde você quer que a refrigeração do molde atue como um compensador para empenamento, onde você tem uma temperatura de uma metade do molde diferente da outra temperatura, para que as contrações sejam diferentes. Salvo essas raras exceções, o que você quer é que toda a cavidade, todo o aço que está em contato com o material plástico esteja na temperatura que você determinou, ou seja, que essa temperatura seja homogênea, no ponto específico e homogênea. Tá? E finalmente, você quer que esse processo ele aconteça de uma forma controlada, que ele aconteça de uma forma previsível, que você possa, então, planejar esse resfriamento. Tá? Então, esses são os três objetivos da refrigeração de um molde. Agora, a refrigeração do molde ela pode ser tão simples como uma furação que passa pela placa do molde e que passa por dentro dos postiços das cavidades, por onde você vai circular um fluido refrigerante que vai remover calor desse molde. Ou ela pode ser tão complexa quanto isso que você está vendo na tela agora, uma peça um pouco mais complexa, uma peça mais cheia de detalhes, onde além de uma furação, você precisa ter algumas derivações para tirar calor em áreas que realmente acumulam mais calor na sua peça. Ou você pode ainda ter algo como isso agora, mais complexo ainda, né? Dezenas de canais, dezenas de derivações, em várias direções diferentes, sistemas extremamente complexos. Tá? Nos sistemas mais simples, você pode seguir uma série de regras que eu vou mostrar para você daqui a pouco. Mas nos sistemas mais complexos, é praticamente impossível você ter um cálculo analítico para determinar qual é a melhor configuração do seu sistema de refrigeração. Nesses casos mais complexos que você está vendo agora aí na tela, praticamente você não vai conseguir fugir de um sistema de simulação computacional para determinar a melhor localização do seu sistema de refrigeração, o dimensionamento desse sistema de refrigeração, as derivações, velocidade de fluxo do fluido, temperatura do fluido de refrigeração. Você vai depender de um sistema de simulação computacional para fazer esse cálculo. Tá? Agora, para sistemas mais simples, para processos mais simples, você pode partir de algumas regras básicas que eu vou mostrar para você agora, e que você vai poder ter também aí no PDF que eu preparei para você. A primeira coisa que você busca num sistema de refrigeração, como eu tinha discutido com você, é a temperatura no alvo e uma temperatura homogênea. Então você está vendo aqui duas imagens, né, de uma placa de um molde com duas cavidades e um sistema de refrigeração bastante simples usinado aí nessa placa. Okay? No primeiro caso, o caso da esquerda que você está vendo aí, você tem a entrada e a saída do fluido de refrigeração do mesmo lado do molde, onde você tem aí então um caminho como se fosse uma serpentina aí
por dentro do molde que o fluido de refrigeração percorre, ok? Perceba que nos dois casos, os canais de refrigeração usinados no molde são basicamente os mesmos. O que muda aí é a configuração do caminho em que o fluido de refrigeração vai percorrer. Okay? Então, nesse primeiro caso da esquerda, você nota que a entrada está num determinado ponto e a água está ligada em série. Ela vai sempre percorrer um canal depois do outro e vai sair, eventualmente, ali no fim, pelo mesmo lado que ela entrou. E qual que é o grande problema desse tipo de sistema? O problema desse tipo de sistema é que a água que passa pelo primeiro canal, ela está numa determinada temperatura. Mas a hora que ela saiu desse canal, ela já absorveu alguma quantidade de calor da placa do molde. E com isso, a hora que ela entrar no segundo canal, ela já não está mais com a mesma temperatura que ela estava no primeiro. E a hora que ela terminar o segundo canal, ela já vai ter pego mais temperatura ainda, agora das cavidades. Você vê que ela já passa aí por dentro das cavidades. E a hora que ela entrar no terceiro, ela vai estar mais quente ainda, e no último mais quente ainda. Então, esse fluido de refrigeração, a temperatura dele ao longo do sistema inteiro, ela vai mudando. O material ele sai com uma temperatura muito diferente do que ele entrou. E com isso, você acaba não tendo, principalmente, uma homogeneidade de temperatura de um lado para o outro do molde. E muito provavelmente vai ser muito difícil de você ter a temperatura no alvo que você quer, porque você está tirando o calor de regiões diferentes do molde de forma diferente. Então a primeira recomendação é que você tenha uma ligação em paralelo, como essa que você está vendo do lado direito da sua tela. Você tem os canais cortados ali, usinados no molde, e você tem a entrada da refrigeração de um lado ao mesmo tempo em todos os canais e saído ao mesmo tempo de todos os canais. Com isso você tem sempre a mesma temperatura de fluido passando em todas as regiões do molde, e assim você então consegue garantir melhor a homogeneidade, consegue garantir que você vai atingir a temperatura de uma forma mais tranquila, mais homogênea. Então essa é a primeira e principal recomendação, a configuração do caminho de percurso do fluido de refrigeração dentro do seu molde. Agora você deve estar se perguntando, ok, e como é que eu dimensiono esses canais? Então, para você dimensionar esses canais, tem aqui agora uma outra regrinha, tá? Como eu falei, é uma regra bem básica, tá? Isso serve para sistemas bastante simples que você consegue calcular analiticamente. Tá? Sistemas mais complexos, lembra, você vai precisar de uma simulação computacional, de um molde protótipo, fazer testes, enfim. Tá? Mas aqui você consegue ter uma noção. Qual que é o diâmetro que eu preciso ter no meu sistema de refrigeração? Tem então aqui uma tabelinha, a depender da espessura da peça, você tem um diâmetro de canal mais interessante para que você possa ter uma melhor extração de calor, um melhor controle de temperatura no seu molde. Então tá aí, a depender da espessura da peça, você tem um diâmetro de canal mais recomendado. A depender da espessura da sua peça, você tem também uma distância desse canal para a superfície do molde que você pode otimizar aí para controlar melhor a temperatura, para que você possa ter a temperatura mais no alvo possível. E o espaçamento entre cada canal, né? Quantos canais? Na imagem anterior você tinha 4 canais naquela placa, mas quantos canais são realmente necessários? Vai depender também da espessura da sua peça, você tem aí o distanciamento entre cada um desses canais, a depender aí do dimensional da sua peça, a depender do diâmetro desse canal. E note que cada canal desse daí, em geral, em média, ele consegue controlar a temperatura até 3 vezes, uma distância de até 3 vezes o diâmetro desse canal. Com isso você consegue ter uma noção mais ou menos do espaçamento, de onde você pode colocar esse canal, para que você tenha então uma temperatura bastante homogênea, bastante no alvo dentro da sua cavidade. Okay? Então essa regrinha aqui, com essa regrinha, você consegue controlar e você consegue determinar o sistema de refrigeração para peças bastante simples. Tá? O fluido que vai passar dentro desse sistema, lógico que vai influenciar o tipo de fluido que você vai utilizar, a temperatura desse material, o fluxo desse material e desse fluido vai influenciar a temperatura, vai influenciar a eficiência do sistema de refrigeração. E com relação a esse aspecto
coisas que eu posso te recomendar são: utilize fluxo turbulento. Então, a depender do diâmetro que você vai utilizar, você precisa mudar o fluxo, você precisa ter um equipamento que te dê um fluxo que garanta fluxo sempre turbulento. Tá? E aí você vai usar cálculos de transporte de fluidos, né, fenômenos de transporte, para determinar, para aquele diâmetro de canal que você está utilizando, qual que é o fluxo que vai te levar a um fluxo turbulento, que é o fluxo que troca calor de forma mais eficiente. E, em geral, a temperatura que você coloca no fluido de refrigeração, ela está variando aí cerca de 5 a 10 graus da temperatura real que você quer no seu molde. Você pode partir com uma temperatura, com a temperatura do fluido de refrigeração no alvo que você quer e fazer os ajustes à medida que você vai medindo a temperatura do seu molde e sabendo que normalmente ela vai estar mais ou menos 5 graus de distância da temperatura alvo. Ok? Então, com essas dicas aqui, com essas regras básicas, você pode começar o cálculo da refrigeração do seu molde para que você possa ter mais eficiência nessa fase do processo. Ok? Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Renilson, espero que você tenha gostado aqui da resposta para a sua pergunta durante o webinário. Me manda um comentário dizendo como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia. Eu estou muito curioso para saber a sua história, saber como os meus conteúdos te ajudam a resolver problemas ou desatar um nó no desenvolvimento que você esteja trabalhando agora. Manda uma mensagem para mim, manda um e-mail nos meus canais aqui, que eu vou ficar muito feliz em conhecer a sua história. Me fala também sobre outros conteúdos que sejam do seu interesse, para que eu possa preparar então vídeos e artigos que te ajudem a ter mais sucesso nesse novo ano de 2017. Curte o meu canal no YouTube, assina o meu canal no YouTube, curte a minha página no Facebook, receba conteúdo por todos esses canais. Fica ligado aqui para quando abrirem as próximas vagas no programa Otimize a Injeção de Plásticos. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!